lá ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort e Colinos. Aí de novo aparecendo a equipe Benetton. Aí Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, Martini e De Cesaris. Reginaldo Leme faz uma panorâmica, uma análise da corrida. Menos de 10 voltas para o final. Aí Berger na terceira posição, tentando mais um pódio. Gerhard Berger na sua briga particular com Alesi. Chegando em terceiro, marcando 4 pontos, ele pularia para 17 pontos, mantendo a terceira posição, mas é isolada, deixando a quarta posição com João Alesi com 13 pontos. O Damon Hill pode ir a 29 e o Schumacher a 66 pontos, Reginaldo. Galvão, a corrida parece mais ou menos tranquila nas mãos do Schumacher, a não ser que haja um problema mecânico, e que cá entre nós seria até muito bom para a Fórmula 1, porque o Hill, se o Hill vencesse essa corrida, poderia começar a incomodar um pouco na classificação do campeonato, essa que você deu agora há pouco. O Berger em terceiro lugar não incomoda de jeito, não está muito longe do Damon Hill e do Schumacher, mas de qualquer forma, ele aí está aí, o Berger, garantindo mais um pódio para a Ferrari, que de qualquer forma, com tudo que a Ferrari passa, está ali, né? Sempre chegando no pódio, quer dizer, é uma equipe que está prometendo, como eu já disse, para Hockenheim ter um motor novo, quer dizer, está prometendo ser uma nova equipe, sob a direção desse homem que você vê aí, do francês Jean Todt, ser uma nova equipe no final dessa temporada e quem sabe em 95, quem sabe com um brasileiro, pode ser Christian, pode ser Barrichello, quem sabe. O Frentzen está na quarta colocação e chama atenção para que a única equipe que tem aí 2 carros na zona de pontuação, entre os 6 primeiros colocados, é a equipe Sauber, que tem o Frentzen e o De Cesaris. O De Cesaris está fazendo apenas a sua segunda corrida pela equipe Sauber, ele que foi contratado depois de ter voltado à Fórmula 1 pela Jordan em Mônaco e ter marcado 4 pontos com a quarta, ou melhor, 3 pontos com a quarta colocação. Então o De Cesaris já estaria pela primeira vez pela equipe Sauber marcando ponto, que é um resultado muito bom. E o Christian fez aquela corrida com o carro que hoje talvez, eu não vou dizer dos piores, porque tem lá a equipe Pacific, tem lá a Sintec, tem as equipes que andam sempre atrás, mas é um carro, é seguramente o carro que mais decaiu na temporada, isso sem dúvida nenhuma. Um carro que começou o ano muito bem, que veio caindo e que depois das mudanças de regulamentos, o regulamento passou a ser simplesmente um carro ruim, e muito ruim, não é pouco não. A equipe precisa trabalhar muito no carro e o Christian vem fazendo o que pode, você vê, andando sempre mais que o Morbidelli e conseguindo segurar pelo menos até o final da corrida um carro aí que já ocupou a 6ª colocação. É uma boa prova do Christian, que cada vez mais prova que se não é um piloto tão rápido de treino, é um dos melhores pilotos que tem a Fórmula 1 em condição de corrida. Aí a análise de Reginaldo Leme, que segue acompanhando a Fórmula 1, segue para a Inglaterra, Silverstone, onde nós vamos viver as emoções da Fórmula 1 no próximo final de semana. O treino do sábado para você, aí está o Christian Fittipaldi, mais uma vez enfrentando problemas, vai tomar uma volta ali do Damon Hill, mais uma volta do Damon Hill. E no próximo domingo, as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra. Terminando assim, Schumacher pula para 66 pontos, com Damon Hill pulando para 29. E se continuar numa sequência de vitórias, fazia umas contas aqui, Reginaldo, o Schumacher, mesmo com o Hill fazendo segundo em todas as corridas na sequência, em mais 4 corridas, nós já teríamos Michael Schumacher como campeão absoluto na temporada de 1994. Porque ele pularia com mais 4 corridas vencendo para 106 pontos ao final do Grande Prêmio da Bélgica. E mesmo fazendo todos os segundos, o Hill só poderia chegar a 53. Ele passaria a ter 53 de vantagem em 50 disponíveis para as últimas 5 corridas da temporada. Isso se o Hill for fazendo segundo. Se não, ele poderia até quebrar o recorde do Mansell, que foi campeão uma corrida antes do que esse cálculo que a gente fazia. Aí está Damon Hill, segundo colocado na prova, mais uma vez, o segundo colocado na prova.
Schumacher em primeiro, Hill na segunda posição. A terceira, Eddie Berger, depois Frentzen. São os 4 primeiros colocados. Muitas desistências, Reginaldo, da a classificação daqueles que permanecem na prova, do primeiro ao último, daqueles que estão na prova e a quantas voltas do final. Nós estamos com 66 voltas completadas, estamos na 67ª volta, faltando, portanto, 5 voltas. O Schumacher é o primeiro, são 11 carros na pista. O Schumacher é o primeiro, o Hill segundo, Gerhard Berger é o terceiro, o Frentzen é o quarto, o Martini é o quinto, o De Cesaris é o sexto, o Johnny Herbert, que é esse que você está vendo aí, o carro, a câmera está colocada no bico do carro do Herbert, é o 7º colocado, o Christian é o 8º, o 9º é o Comas, o 10º é o Gounon e o 11º é o Blundell. Aí restando poucas voltas para o final, a partir das 2 da tarde. De volta às emoções da Copa do Mundo e como começaram as oitavas de final, hein? Que jogaço, Alemanha e Bélgica, 3-2 para a Alemanha. A Alemanha correndo atrás de mais uma final, que seria a impressionante marca de 5 finais das últimas 6. A Alemanha já classificada para as quartas de final. O mesmo acontecendo com a Espanha, a fúria espanhola. Foi para cima da Suíça, 3-0 a Espanha em cima da Suíça. A Espanha também classificada para as quartas de final. São as 2 primeiras equipes classificadas para as quartas de final. Hoje saem mais 2. A partir das 2 da tarde, você acompanha as emoções de Arábia e Suécia, direto de Dallas, com Oliveira Andrade. Às 5:30 da tarde, Romênia e Argentina, direto de Pasadena, na Califórnia, com Kleber Machado. Aí nós já teremos 4 classificados. Amanhã sai mais 2, em parceiramento do Brasil. 1 da tarde, Holanda e Irlanda, lá na fornalha de Orlando, lá na Flórida, acima dos 40 graus. E depois em Stanford, na Califórnia, às 4:30 da tarde. Prepare o seu coração. Estarei ao lado de meu amigo Pelé, meu amigo Arnaldo e de milhões de amigos brasileiros torcendo pela seleção brasileira contra os Estados Unidos. As oitavas terminam na terça-feira, no último emparceiramento. As partidas que definem as 2 últimas equipes selecionadas para as quartas de final. Aí últimas voltas da Fórmula 1. Schumacher é o primeiro colocado. Damon Hill é o segundo, 4 voltas para o final. Gerhard Berger é o terceiro. O quarto é Frentzen. O quinto é Pierluigi Martini. E o sexto é André De Cesaris. A Sauber vai botando 2 carros entre os 6 primeiros. Rubens Barrichello tinha a 5ª posição quando foi atacado, digamos assim, pelo Alesi, que tinha rodado, voltou na frente do Rubinho. O Rubinho estava passando para a 4ª posição. O Christian chegou a estar em 6º. O Katayama rodou ele passando para 5º. Aparecia passando para 5º. Voltou até problema de câmbios, perdendo posições, está na 8ª posição. Classificação depois de 68 voltas. Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, Martini e De Cesaris. Confirmando os 6 primeiros, já estamos na volta número 69. Confirme que Herbert é o 7º, Christian é o 8º, Comas é o 9º. Depois, os últimos 3 que permanecem na prova. Voltas finais, Reginaldo Leme. Eu queria te dizer que, mesmo estando em um país, na França, no caso, que não se classificou para a Copa do Mundo, a Fórmula 1 também vive o clima da Fórmula 1. Todos os jornalistas, os chefes de equipes, alguns pilotos que assistem com muita atenção ao jogo. Hoje aqui, por exemplo, o clima era de todo mundo lamentando o pênalti não marcado, o pênalti que sofreu o jogador da Bélgica no jogo contra a Alemanha, o pênalti não marcado, aí mais 2 pilotos fora da pista, hein? Agora são só 9. Olha a encrenca aí. Larousse, de um lado, Comas. Larousse de um lado e... Ah, não, mas ali onde já estava, ali já era o estacionamento. É só o Larousse que vem estacionar. Aí quem vai para casa estaciona o carro aí. Aí o carro do Mansell ficou ali, o do Hackner ficou ali. Mas diga, Reginaldo. Ali é o verdadeiro estacionamento dessa corrida. E também conversando com outros amigos, o nosso amigo da televisão suíça, o Jacques Deschemeux, lamentando
o péssimo jogo, o rendimento da equipe suíça, de quem ele esperava mais, dizendo que de agora em diante o seu time é o Brasil, como também os ingleses, em geral, torcendo pelo Brasil. E a curiosidade que é o Ed Jordan, que é fanático pela sua seleção irlandesa, que escreveu no carro do Rubinho e do Ed Irvine, escreveu Irlanda 1, Itália 0, de tão satisfeito que ele ficou com esse resultado ainda na fase de classificação, e dizendo para o Rubinho que o Brasil que se cuide, não cruze o caminho da Irlanda, que senão vai embora para casa. É o clima de Copa do Mundo que pega todo mundo, e a Fórmula 1 aqui atenta aos jogos de ontem, que boa parte do pessoal assistiu, e aos jogos de hoje, inclusive um deles começando muito tarde aqui, mas já com a corrida passada, todo mundo vai ver. Vamos para as duas últimas voltas. Vamos para as duas últimas voltas. O Jordan é tão apaixonado, ele tem escrito no carro, descubra a Irlanda. O negócio dele é assim, ele deve estar agora manda um recado pessoal. O Brasil passa pelos Estados Unidos, que se a Irlanda passar pela Holanda, a gente atropela a Irlanda nas quartas de final em Dallas. Vamos para o final. E lembrando de Copa do Mundo com Fórmula 1, lembrando que a história de bandeira dentro de carro surgiu na Fórmula 1 em função de Copa do Mundo. Grande Prêmio de Detroit, 86. Senna corria na Lotus com uma equipe francesa de motor, da Renault. E o projetista era o francês Gerard Carouge. E um dia antes da corrida, o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final. E os franceses caíram na pele de Ayrton Senna. Ele então armou a jogada da bandeira e disse: eles vão ver, eu vou ganhar a corrida e vou à forra. Estarei com a bandeira do Brasil na volta de consagração. E ali surgiu aquele hábito que milhões e milhões de brasileiros viam, gostavam e se apaixonavam do Senna com a bandeira, com as cores do Brasil em cada uma de suas vitórias. Aí vem Schumacher para a volta final. Vem Schumacher para mais uma vitória. Para completar 6 vitórias em 7 corridas. Para somar 66 pontos. Deixando Damon Hill na segunda posição no campeonato com 29 pontos. Uma diferença muito grande. 2 da tarde. Emoções da Copa do Mundo. Arábia e Suécia. Oliveira Andrade. 5h30 da tarde. Mais emoções. Romênia e Argentina. Kleber Machado. Amanhã nós estaremos juntos com Pelé e com Arnaldo, com você, com milhões de brasileiros, o Brasil na Copa do Mundo com os Estados Unidos. Aí vem Schumacher para vencer mais uma na Fórmula 1. Vai apontar. Aí vem Schumacher. Já para comemorar mais uma vitória. Flávio Briatore por ali. Ninguém podia esperar uma temporada assim, né? Aí o diretor de prova aguardando, vai apontar Michael Schumacher. 6ª vitória em 7 provas, ele vem com calma, lento, Michael Schumacher da Alemanha. A Benetton ganha mais uma, Schumacher ganha mais uma. Veja que a vibração já não é mais nem a mesma do início da temporada. Hill recebe a bandeirada na 2ª posição. Mais uma vez ele é o 2º colocado. Berger será o 3º colocado. A 4ª posição aguardando, depois o Reginaldo vai conferir tudo direitinho. Frentzen para a 4ª posição. Depois teremos a confirmação de todas as posições. Martini ocupava a 5ª posição, Pierluigi Martini, e De Césares a 6ª posição. Aí Gerhard Berger. Gente da melhor qualidade, gente muito fina, meu amigo Berger. Vem para mais um pódio para a 3ª posição. Gerhard Berger apontando e levando a Ferrari de novo ao pódio. Outra vez levando vantagem na sua luta particular contra Jean Alesi. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o pódio. E lá no pódio estarão Schumacher, Damon Hill e Gerhard Berger. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver.